Você nunca teve tantas opções. Desliza para a direita, desliza para a esquerda, filtros, fotos, bios de 3 linhas que prometem uma pessoa inteira. Uma vitrine infinita de possibilidades que nunca fecha, nunca dorme, nunca para de apresentar alguém novo para você. E ao mesmo tempo você nunca esteve tão sozinho. Não estou falando de solidão física, estou falando de outra coisa, algo mais profundo. Aquela sensação específica de estar em uma conversa com alguém, perceber que você não está realmente lá, de passar semanas trocando mensagens com uma pessoa e não conseguir dizer com honestidade se você conhece de verdade ela, de chegar no fim de um relacionamento que durou meses ou até mesmo anos e pensar que talvez nunca tenham se tocado de verdade. Isso não é falta de sorte, não é um mercado amoroso difícil, não é você sendo exigente de mais ou de menos, é um sistema inteiro que foi construído sobre premissas que tornam a conexão real cada vez mais difícil de acontecer. Esse vídeo é sobre esse sistema, sobre o que mudou, sobre o que está sendo perdido enquanto você rola a tela do seu celular e sobre o que ter uma conexão real exige e que hoje em dia ninguém está disposto a pagar: a ilusão da abundância. Existe um paradoxo que os economistas chamam de paralisia por análise. Quando você tem poucas opções, você tem facilidade nas suas escolhas. Quando tem opções demais, você trava. Não porque você ficou mais exigente, mas porque o custo do comprometimento com as opções aumentou, proporcionalmente ao número de alternativas disponíveis. Barry Schwartz descreveu isso no livro Paradoxo da Escolha. Ele mostrou que mais opções não produzem mais satisfação, produzem mais ansiedade, mais arrependimento antecipado e mais dificuldade de se comprometer com qualquer outra coisa. Agora vamos aplicar essa análise a pessoas. Em um contexto onde você tinha acesso limitado a potenciais parceiros, o custo de investir em alguém era justificável, quando não tinha internet. Você não sabia o que estava perdendo porque não tinha visibilidade do que existia além do seu círculo social. Então você investia, construía, aprendia a amar o que estava ali, ao seu lado. No contexto atual, você tem acesso a milhares de pessoas simultaneamente. E cada pessoa com quem você começa a construir algo carrega uma implícita pergunta: e se houver alguém melhor? Essa pergunta não precisa ser consciente para envenenar a conexão. Ela opera no fundo, correndo o comprometimento antes que ele se forme, mantendo você em um estado permanente de disponibilidade que parece liberdade, mas na verdade é uma incapacidade de pousar e de construir laços firmes com alguém. Kierkegaard, muitos nomes difíceis, mas vamos focar na mensagem. Kierkegaard escreveu sobre isso no século XIX sem saber que estava descrevendo o Tinder. Ele chamou de estádio estético da existência. O estado de quem vive em busca de experiências novas, de sensações frescas, de variedade constante. É uma forma de viver que parece rica, mas é fundamentalmente superficial. Porque profundidade exige repetição, exige o mesmo, exige ficar quando o novo já passou. O problema não são as pessoas dos dias atuais. Elas não são piores. É que na verdade o ambiente foi otimizado para a superfície infinita. E a profundidade, que é onde a conexão real vive, não é o produto que está sendo vendido. O que o algoritmo fez com o desejo? Persona 5 é um jogo sobre rebeldia. Na superfície, porque o que está sendo dito por baixo dos uniformes escolares e das máscaras de ladrão é algo mais sutil. É sobre como sistemas moldam desejos sem que as pessoas percebam. Como você pode passar a vida inteira querendo coisas que foram colocadas em você por forças que nunca te perguntaram o que você queria de verdade. O algoritmo de relacionamento das plataformas não foi projetado para te ajudar a encontrar conexão, foi projetado para maximizar o tempo que você passa na plataforma. Então a verdade é essa, meu parceiro. Enquanto você acha que essas plataformas querem te entregar o verdadeiro amor, elas na verdade querem que você pague mais. Elas querem que você passe mais tempo na plataforma e consequentemente pague um plano mensal para você ter acesso facilitado. E o tempo passado na plataforma é maximizado por engajamento emocional. E o ciclo é bem específico: esperança, decepção e mais uma vez esperança. Você encontra alguém interessante, sente aquela faísca, começa a conversar. A conversa não vai a lugar algum. Decepção. Mas a plataforma já está mostrando o próximo perfil. E a esperança volta antes que a decepção possa ser processada. É um loop de dopamina que se auto-perpetua. E como qualquer vício em dopamina, ele recalibra o que você considera suficiente. Intimidade real é lenta. É construída em conversas que não têm destino claro. Em silêncios compartilhados, em ver alguém repetidamente até você conhecer não só a versão que eles apresentam, mas a versão que escapa nas bordas. Isso leva tempo, leva desconforto, leva a paciência de ficar quando a novidade já acabou.
Tudo isso é o oposto do que o algoritmo recompensa. O algoritmo recompensa a primeira impressão, a foto certa, a bio correta que faz você dar match com aquela pessoa, a mensagem inicial certa que você pensou ou jogou no ChatGPT para começar. E quem aprende a otimizar a primeira impressão desenvolve uma habilidade que é o oposto da habilidade necessária para manter a conexão real. Você se torna muito bom em parecer interessante para estranhos, e cada vez menos capaz de ser real com alguém que te conhece. Neo Gênesis Evangelho tem um conceito que é simultaneamente ficção científica e a descrição mais precisa da condição humana que já vi em um anime. O campo AT, campo de terror absoluto, é apresentado como um escudo dos anjos, a barreira que os torna impossíveis de penetrar. Mas Hideaki Anno deixa claro ao longo da série que humanos também têm. É a barreira invisível que separa uma consciência da outra. O muro que impede você de realmente entrar em contato com outra pessoa e ela entrar em contato com você de verdade. O projeto de instrumentalidade humana. O grande plano da série é dissolver todos os campos de terror absoluto, fundir todas as consciências em uma só, acabar com a solidão eliminando a separação. E o que acontece quando esse objetivo é concluído? Shinji escolhe voltar, escolhe a dor da separação, a possibilidade da rejeição, o risco de amar alguém que pode machucá-lo. Em vez da fusão sem atrito, onde nada dói porque ninguém existe separadamente, Anno estava dizendo algo que a maioria das pessoas passa a vida tentando negar. Conexão real não é fusão, é dois campos de terror absoluto que escolhem voluntariamente abrir uma fresta um para o outro, sabendo que a abertura permite entrada, mas também permite feridas, sabendo que a vulnerabilidade é o preço da intimidade, sem garantia de reciprocidade, sem rede de segurança, sem contrato. O relacionamento moderno tenta eliminar esse risco, tenta criar conexão sem vulnerabilidade, intimidade sem exposição, amor sem o custo de realmente deixar alguém entrar. E não funciona, porque a fresta no campo de terror absoluto é exatamente o que faz a conexão ser real. Sem ela você tem contato, tem companhia, tem conveniência, mas não tem a outra pessoa de verdade. O que Fromm entendeu que os apps não vão te ensinar. Eric Fromm publicou A Arte de Amar em 1956 e escreveu uma frase de abertura que ainda hoje destrói a premissa fundamental de toda a indústria do relacionamento. Ele disse que a maioria das pessoas vê o problema do amor como um problema em ser amado, não como um problema de amar. Vou repetir para você. A maioria das pessoas vê o problema do amor como o problema de ser amado, e não em amar. Você não está procurando aprender a amar. Você está procurando ser amado. Está otimizando sua apresentação, sua conversa, sua imagem para ser o tipo de pessoa que alguém escolheria. O amor, na sua concepção, é um produto que você recebe quando apresenta as credenciais certas. Fromm dizia que isso inverte completamente a natureza do amor, e que enquanto a inversão persistir, você vai continuar buscando sem encontrar, porque está procurando a coisa errada do jeito errado. Amor não é um estado que acontece com você quando você encontra a pessoa certa. É uma capacidade que você desenvolve ou não desenvolve. É uma habilidade que exige prática, que piora quando negligenciada, que cresce quando exercida com intenção. E aqui está o paradoxo que as plataformas de relacionamento nunca vão te contar, porque destruiria o modelo de negócio delas. Você não encontra a pessoa certa, e então aprende a amar. Você aprende a amar e então consegue construir algo com alguém que está ao seu lado. A busca pela pessoa certa é, em grande parte, uma estratégia para evitar o trabalho real de amar. Porque enquanto você está procurando, não está se comprometendo. E enquanto não está se comprometendo, não está se expondo. E enquanto não está se expondo, não pode ser ferido. Cria um escudo. É uma forma muito eficiente de permanecer seguro e completamente sozinho ao mesmo tempo. Antes de darmos continuidade, eu quero que você tenha clareza que eu não estou te julgando. Na verdade, enquanto eu faço essa narração e te explico esse conceito, eu estou me identificando, pois eu também me encontro nessa situação. E o primeiro passo, para melhorar tudo isso é ter clareza das possibilidades, principalmente de aprender a amar. A descartabilidade que você normalizou. Existe uma palavra que entrou no vocabulário dos relacionamentos modernos com uma velocidade que deveria assustar mais do que assusta. O famoso ghosting. Não é um fenômeno novo, pessoas sempre desapareceram, mas antes tinha um custo social. Você desaparecia de alguém que provavelmente conhecia seus amigos, que podia te encontrar na rua, que tinha contexto suficiente para fazer sua ausência ser notada e questionada. Agora você pode conhecer alguém de forma online, passar semanas conversando, criar intimidade textual suficiente para que essa pessoa te conte coisas que não conta para seus amigos próximos, e então simplesmente parar de responder. Sem explicação, sem encerramento, sem o desconforto de precisar olhar nos olhos de alguém e dizer que não quer continuar conversando. E isso foi normalizado. Tão normalizado que as pessoas que pedem explicação quando são ignoradas são vistas como intensa demais. Hannah Arendt
escreveu sobre o que aconteceu quando os sistemas removem a responsabilidade individual das ações, quando o mecanismo se torna burocrático o suficiente para que ninguém precise encarar as consequências do que faz. O ghosting é isso em escala de relacionamentos. A plataforma cria distância suficiente para que você não precise tratar a outra pessoa como uma pessoa de verdade. É mais fácil desaparecer de um perfil do que de um ser humano. Quando você faz isso repetidamente, quando você recebe isso repetidamente, algo acontece com a sua capacidade de confiar. Você aprende que a conexão é temporária por padrão, que investir é ingenuidade, que a postura correta é manter sempre uma saída disponível, sempre uma reserva de distância, sempre uma parte de você que não está realmente lá. E aí você se pergunta por que não consegue se conectar de verdade com alguém. O que a conexão real exige? Camus escreveu que amar alguém é concordar em envelhecer juntos. Não é uma frase romântica, é uma descrição técnica do que o comprometimento significa. É escolher alguém sabendo que o tempo vai mudar os dois, que a versão que você está escolhendo agora não é a versão que vai estar lá em 10 anos, e escolher mesmo assim. Não a versão futura que você imagina, mas a pessoa real que está ao seu lado, com tudo que ela é e tudo que ela ainda vai se tornar. Isso é o oposto do que o contexto atual oferece. O contexto atual oferece versões curadas, filtradas e otimizadas para a primeira impressão. Oferece a possibilidade de sair quando fica difícil. Oferece a narrativa de que a dificuldade em um relacionamento é sinal de incompatibilidade, não de dois seres humanos reais tentando coexistir. E aqui está o que ninguém quer ouvir. A conexão real é desconfortável. Não sempre, não no começo, mas inevitavelmente se torna, porque conexão real envolve ser visto. E ser visto significa que alguém vai conhecer não só a versão que você apresenta, mas a versão que você esconde, os medos que você tem de admitir, os padrões que você ainda não resolveu, as partes de você que você mesmo não gosta. Deixar alguém ver isso é o risco mais alto que existe em uma relação. E é exatamente o risco que o contexto atual ensina você a não correr. Então você fica em superfícies. Você se conecta o suficiente para não se sentir completamente sozinho, mas não o suficiente para ser realmente conhecido. E essa meia conexão é, de várias formas, mais dolorosa que a solidão completa, porque você está com alguém e ainda assim está sozinho. Está sendo visto e ainda assim está invisível. Não estou te julgando nem dizendo que você deveria deletar os aplicativos e esperar que a vida resolva tudo para você. Estou dizendo que o sistema em que você está operando foi construído para um objetivo diferente do seu. Você quer conexão real, o sistema quer engajamento. São coisas que parecem iguais, mas produzem resultados diferentes. E enquanto você usa as ferramentas do sistema esperando os resultados que o sistema não foi projetado para produzir, vai continuar se perguntando se existe algo de errado com você. Nada está errado com você. Você só está procurando algo real em um ambiente otimizado para o superficial. Fromm dizia que amar é um ato de coragem. Não no sentido dramático, mas no sentido mais prático da coisa. A coragem de se mostrar antes de ter garantia de que vai ser aceito, de ficar quando o novo passou, de ser visto sem saber se o que a outra pessoa vai ver vai ser suficiente para ela continuar contigo. Essa coragem não tem em aplicativos, não tem no algoritmo, não tem nos filtros que você usa no Instagram. Tem só quando você está decididamente disposto a abrir o campo de terror absoluto, mesmo sabendo que a abertura permite a entrada, mas também permite feridas. E talvez valha a pena o risco. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e seja bem-vindo ao nosso canal. Até o próximo vídeo do Abismo.